ganhou, tomou conhecimento, né? Tomou repercussão. O assunto do momento é a traição da cantora Isa, né? A cantora anunciou na última quarta-feira o fim de seu relacionamento com Yuri Lima, por meio de um vídeo que ela postou nas redes sociais, viu? No perfil do Instagram. A artista revelou ter sido traída pelo jogador de futebol do Mirassol. No vídeo de mais de 6 minutos, a cantora comunicou o término não só para seus seguidores, como também para o ex-namorado, que não sabia até então sobre a decisão da famosa. Após pedir desculpa à família do jogador e afirmar que não desejava que as coisas acontecessem dessa forma, Isa voltou a frisar: não somos mais um casal, sem confiança não existe relacionamento, eu estou grávida, preciso de sossego e tranquilidade. Tem um vídeo, né, que a cantora aparece. Vamos acompanhar esse vídeo, vamos acompanhar. Nós não somos mais um casal, fiquei sabendo dessa quebra de confiança. Sem confiança não existe relacionamento e eu tô grávida. Então eu preciso agora de sossego, de tranquilidade. E isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, minha equipe toma conta e eu não falo nada, mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama e deve estar querendo saber como é que você tá agora, você tá grávida, ai meu Deus. Eu tô bem, eu tô feliz com o presente que Deus me deu e pronta para lidar com essa situação no meu tempo. Que golpe baixo, né, minha gente, que a Isa levou, né? Tomou aí da vida por meio do relacionamento. Enfim, eu assisti o vídeo, viu? Quando eu assisti, já estava com mais de 7 milhões de visualizações. Grande repercussão. E a gente continua aí falando sobre a traição e a gente recebe, né, para debater esse tema aqui com a gente, a psicóloga Daniele Azevedo, que já está aqui no estúdio, vai falar sobre esse tema que infelizmente, né, Daniele, é tão atual. O caso da Isa aí ganhou os holofotes, a repercussão foi muito grande, aí milhões de pessoas, inclusive muitos artistas, né, se pronunciaram, dando aquele apoio, enfim. Primeiramente, bom dia, né, para você mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Joana. Pois é, a traição, infelizmente, né, ela adentra muito no consultório. É um assunto em pauta que reivindica não apenas o relacionamento, mas a família, né, os filhos, tudo que está ao redor, como a própria Isa vivenciou, está vivenciando, né? Há uma ramificação, porque há mãos que abraçam, né, os amigos e principalmente as mulheres. A fase da gravidez é uma fase de muita instabilidade emocional. Há uma mudança muito gigante no nosso organismo em decorrência da questão hormonal mesmo. Então, há uma instabilidade nossa emocional natural. A mulher vivencia isso. Mudança de corpo, autoestima, né? Essa coisa da autocobrança mesmo em torno do próprio relacionamento, da vivência conjugal dentro de casa. E, infelizmente, é uma coisa que acontece não somente com a Isa, mas com muitas pessoas que estão em casa. Com certeza. Tendo em vista que a Isa é uma pessoa pública, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, há uma grande diferença do fato da Isa ser uma figura pública, porque ela evidencia um relacionamento para todo mundo. A pessoa que adentra como terceira pessoa nesse relacionamento, ela sabia de tudo que estava acontecendo. Ela sabia que ela estava num relacionamento afetivo estável, ela sabia da gravidez. Tá aí, gente, tá disponível. Mas, Joana, uma coisa que eu quero enaltecer aqui são as mulheres, ou os homens também, porque isso acontece com os homens também, vale salientar, é que existem pessoas que vivenciam o anonimato de uma maneira muito recorrente. Eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu não tenho família, então, obviamente, que eu posso viver uma experiência aqui extraconjugal num final de semana, numa balada, numa outra cidade. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Pessoas saem sem aliança, pessoas... Como se não estivesse fazendo nada demais, né? Como escondem a real situação numa rede social. E aí, quem adentra como vítima, que seria a suposta amante, né? Ela passa a ser o quê? Vilã da história. Vilã, exatamente. Né?
Agora, Daniele, com certeza, infelizmente, muita gente que está em casa se identifica com a história da Isa. Sem dúvida. Né? É aquela coisa de se ver no outro, né? Dá para explicar um pouco o que acontece na cabeça de quem trai? Porque a Isa tornou público, né? A gente viu aí nas redes sociais várias mensagens do Yuri para ela, mensagens com tanta demonstração de carinho, de amor. E depois ela aí se sentiu apunhalada pelas costas. Bem, o comportamento humano, ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Falamos de transtornos de personalidade, até mesmo de comportamento, né? Alteração em decorrência da própria referência familiar. O nosso caráter, ele é formado lá atrás. Você é a Joana Brito hoje em decorrência da constituição familiar que você foi atribuída, com comportamentos, com princípios, com valores, né? Então, poderia chegar a pessoa que fosse, dependendo da vivência afetiva que você estivesse, você jamais iria se disponibilizar a estar numa relação extraconjugal pela tua construtura familiar. Porque se a gente for parar para pensar, né, você vai estar trocando tudo que você tem, você construiu de intimidade com aquela pessoa, esse relacionamento familiar, com base, por um momento, né? Mas aí a gente fala de uma outra questão também, a coisa do habitual. Infelizmente, com as nossas redes sociais hoje, falar de relacionamentos tóxicos, falar de traições, falar de morte até mesmo, né, catástrofes, parece que se tornou algo comum, né? É habitual, tá ali a tela, a gente passa com uma certa frenética, né? E você passa a viver em função daquilo na nossa mente, em decorrência da recorrência dos fatos. Então, eu não estou atribuindo isso ao caso específico do Yuri, eu estou falando de uma maneira bem generalizada. Então, passaram a banalizar muitas coisas. O amor romântico, ele deixou de ser amor romântico pautado na legitimidade de uma família, da conjugalidade, da sexualidade. Se eu sou monogâmica, dentro de um relacionamento fechado, eu preciso assinar isso não para quem está do meu lado, mas para mim. Se eu vivo mentindo, omitindo, qual é o nível de sofrimento que isso pode me trazer? Se eu for uma pessoa saudável, obviamente que eu não vou ficar bem com isso. Eu vou sempre estar vivenciando um sentimento de culpa. Sim, é verdade. Agora... Mas existem as pessoas, por exemplo, sociopata, né, transtornos afetivos em decorrência da própria conjuntura fisiológica, enfim, transtorno de personalidade borderline, né, então que são vivências de manipulação, de articulação. Toda traição, infelizmente, eu preciso assumir isso aqui para vocês, ela é manipulada, ela é articulada. Ninguém esbarra em alguém e, vou beijar trair aqui agora. Não, as pessoas ela se programam. Ela já aconteceu dentro, né, no coração, no sentimento. As pessoas se programam, as pessoas marcam, as pessoas arrumam malas, né? Então, a frequência disso, infelizmente, acontece em decorrência não apenas do que está sendo vivido paralelamente, mas do próprio caráter, da própria nuance de comportamento. Né? Agora, Daniele, você falou das redes sociais, né? Tá ali na mão, no celular. Para alguns como um catálogo, né? Aí o que a gente pode considerar traição? De repente só o ato sexual em si, ou aquele elogio, aquela curtida na foto da moça de biquíni ou do rapaz lá com sunga mostrando os músculos, porque homem e mulher traem, né? A gente está focando aqui no caso da Isa, né? Ela foi traída, mas existem muitos homens também que são traídos, né? E aí o que é que a gente pode considerar assim uma traição? Bem, hoje eu vim de forma proposital ao programa de preto. Eu estou de luto. Eu estou de luto, Joana, pela falta de lealdade, pela ingratidão, pela ausência de parceria nos relacionamentos, pela falta da verdade, porque enquanto mulher, a gente sabe o que a gente vive. A dor da traição, ela é muito profunda. Só sabe quem passa. É verdade. Então, a Isa, ela é mais uma. Mas eu sei que tem muitos homens também que passaram por isso. Então, se você adentra num relacionamento sem ter o poder de assumir quem você é dentro dele de forma genuína, nem entra. Fica solteiro. Pois é. Viver uma relação paralela como solteiro é assumir para si mesmo que você não está preparado para viver aquilo. Obviamente
que eu preciso enaltecer para as pessoas que a maturidade afetiva e sexual, ela é alcançada com o passar do tempo. A gente não chega à maioridade, aos 18 anos, extremamente maduro, né? A gente faz muitas bobagens na adolescência, no início da fase adulta. Mulheres são extremamente tempestivas, inconsequentes, homens também. Mas por quê? Porque você não vive aquilo de forma repetida para aprender. Verdade. E a gente tem que parar com essa conversa de que casamento é chato, de que relacionamento sério, relacionamento duradouro é monótono. Enfim, casamento é bênção, né? Você tem aquela cumplicidade, você tem aquela intimidade. E hoje em dia as pessoas acham que tem essa chatice, muita facilidade. E acaba acontecendo o que está acontecendo com a Isa, né? Uma mulher bonita, famosa, maravilhosa, rica, mas que foi traída. Então é independente de classe social, de boniteza, enfim, é independente de qualquer coisa disso. Pois é, as mulheres e os homens também, né, estão nessa condição, eu diria até que de maneira inflexível, porque eu não tenho controle do outro. Casamento, namoro, é empatia, é responsabilidade afetiva. Eu me colocar no seu lugar, eu sentir, eu viver, eu ouvir o que você está falando para mim e entender o teu movimento enquanto sentimento, enquanto dor, enquanto amparo. Porque eu ouço às vezes no consultório, não, doutora, mas é só um final de semana, na segunda-feira está tudo certo. Não, mas ela vai entender porque eu sou assim mesmo. Não quero enaltecer apenas o gênero masculino, mas eu digo que isso acontece com mais frequência com o gênero masculino, tá bom, meninos? E eu acho que a mulher, doutora, ela sente a traição de uma forma diferente. Pois é, porque não está relacionada apenas à situação em si, mas a ela. Será que eu sou inferior? Será que eu estou bem? Será que eu sou suficientemente boa para ele? Poxa, eu fiz tanto, eu sou uma mãe espetacular, será que está faltando alguma coisa? Então, assim, quando você adentra numa relação dessa forma, não são apenas os holofotes que estão em torno, né? Porque a circunstância que envolve dentro da gente, do interior, é um pouquinho mais delicado. Então, até mesmo casais que, por exemplo, viveram isso lá no início, tem mulheres que nunca se refizeram afetivamente. Carrega esse trauma para o resto da vida, né? E no caso da Isa, principalmente, por quê? Porque ela está grávida. Pois é, então, você já disse, né? Antes, a mulher quando está grávida é um turbilhão de emoções, né? Os hormônios, enfim. E aí ela carregando ali um ser, fruto desse amor. E recebe, então o psicológico dessa mulher fica arrasado, né, Daniele? Após uma traição, muitas mulheres elas tendem a ter uma mudança muito significativa, não somente de comportamento, mas de humor. Mais ainda quando a gente está em fase de puerpério, existe a depressão pós-parto, existe várias características de comportamento que chegam como diagnóstico já para a gente, né? Mas é uma ausência de controle da situação, né? Que é como se isso também reverberasse em mim. Né? E aí eu mudo a minha rotina, eu não quero mais sair, eu desenvolvo talvez uma fobia social, até mesmo uma dificuldade de me relacionar com outros homens ou outras mulheres. Dificuldade de se olhar no espelho. Porque a confiança, ela é base. Né? E isso, infelizmente, ela acaba tendo um efeito rebote com a nossa autoconfiança. Né? Se você não consegue o mínimo daquele relacionamento, certamente você vai associar isso a si próprio. E aí fica muito mais difícil, né, Daniele, o perdão vir, num caso como esse, de grande repercussão. E essa mulher, se ela se sentir bem para perdoar, tudo bem, né? Porque a vida dela, ela que sabe, e muita gente ainda vai julgar, né? Ainda tem essa questão. É porque nunca vai ser do mesmo jeito, né? Uma vez que a gente fala de tempo, eu não tenho como mudar o que aconteceu há 1 minuto atrás, meu amor. Então, eu vou ter que aprender a conviver com esse cenário aqui. Você consegue? A gente pode até ir junto, tentar isso junto na terapia de casal. Mas como é que estão esses valores dentro de você? Porque eu tenho certeza absoluta que muitas meninas, muitos rapazes que estão em casa, eles vivenciam uma espécie de nuvenzinha do lado, sabe? Caramba, aconteceu aquilo lá no ato sexual. Será que ela fez isso com ele? Será que ela fez isso com ele? Né? Enfim, é como se fosse uma forma da nossa mente começar a construir pensamentos disfuncionais em torno do trauma.
Então, por mais que eu tenha perdoado, mas eu não superei aquela fase. Porque eu passo a viver em função desses pensamentos disfuncionais que me trazem uma sequela muito difícil na relação. Então, você vivencia diariamente um leão por dia. Eu É sempre aquela falo, história, né, Daniele? Depois que o um dia de cristal cada é vez. quebrado, não tem como. Acho que a confiança é a base de qualquer relacionamento. Aí eu vou trazer um caso clínico específico, né? Que foi um caso clínico até que me fez refletir muito em torno da própria constituição familiar desse casal especificamente. Esse rapaz, ele viajava a trabalho, né? E ele, tipo assim, supostamente ele ia para algum evento, tal, após o encontro lá, o congresso que ele tinha que aplicar. E ele se envolvia aleatoriamente com mulheres, né? Ficava um dia, outro, e não desenvolvia uma história com elas. A única pessoa que soube disso fui eu. Apenas eu, em toda a vida dele, né? E quando chegava em casa, ele era, obviamente, o personagem, marido, pai, provedor, excelente namorado. Eu confesso a você, enquanto terapeuta de casal, e enquanto terapeuta, no caso, individual, dependendo de como foi esse movimento com a pessoa e como ela estiver associando isso ao comportamento, a forma como funciona, né? Eu não conseguiria julgar esse comportamento desse paciente especificamente. Falamos, obviamente, em alguns casos de transtorno de sexualidade, fetichismo, uma necessidade de viver situações que não está vivendo dentro do relacionamento, isso é um outro patamar. Mas ele conservou, ele protegeu, ele proibiu, inclusive, que tudo viesse a acontecer, porque ele vivia tudo isso sozinho. Ele fazia isso de personalidade. Sozinho. Temos, infelizmente. Mas essa esposa, ela nunca soube absolutamente de nada. E ele é um excelente personagem, né? Porque nós sabemos que por trás de todo traidor ou de toda traidora, nós temos pessoas que são excelentes personagens. Manipulam, articulam, planejam tudo nos mínimos detalhes. E parece que no caso da Isa era isso que acontecia, né? Porque Eu não posso ser visto, mas aí ela teve uma função diferenciada, essa moça, né? Ela queria ser vista, sim, queria ser notada. a amante, né? De toda forma. Ela sabia da circunstância, ela sabia do relacionamento, ela sabia da gravidez, mas ela entrou por quê? Porque ela escolheu entrar. Mas ela entrou já com um propósito secundário. Olha que maquiavelismo, né? Eu preciso estar nessa circunstância, não porque eu estou apaixonada, mas porque eu quero ganhar seguidores, por exemplo. E ela já se pronunciou, inclusive, né? Gravou um vídeo em um programa aí de TV, dizendo que... Porque estavam dizendo que ela estava querendo vender, né? As conversas ali, algo em torno dos 10 mil reais. 30 mil reais. 30 mil Léo reais, Dias olha. contou isso. 30 mil reais. E ela veio para desmentir essa história. Mas a gente sabe que tem todo aí um querer aparecer, né? De estar nos holofotes. E isso aí ainda traz mais sofrimento à Isa, né, doutora? E Daniele, e no caso da Isa, ela... Não sei, acho que ela deve estar resguardada, não querer ver. Mas está ali a todo momento. Em todo programa que você liga, está falando do caso da Isa. É porque um relacionamento afetivo em prateleira, né? Todo mundo está assistindo, todo mundo está vendo. E o ser humano, ele é tão curioso que quanto mais ele sabe de informações... Pronto, eu já estava ali corrigindo. Não, eu vi 30 mil reais. Por quê? Porque o ser humano é tão curioso que ele quer saber dos detalhes. Parece que quanto mais você sabe de alguma coisa... Quanto mais informação você tem, parece mais interessante fica, Mas né? a nossa mente ela é muito ansiosa, né? E quando a gente está movido pela raiva, pela frustração, até mesmo pelo sentimento de abraço, né, nessa causa, né? A gente quer saber dos detalhes para entender o que ela está sentindo. Né? Sim, é verdade, é verdade. E que as pessoas possam refletir em torno disso, que entrem num relacionamento... amando quem está do seu lado, porque você se ama acima de tudo, então você precisa procurar alguém que lhe complete, né? Mas que você seja verdadeiro, assuma isso para você. Tá bom. Muito obrigada, viu, Daniele? Mais uma vez, né? Hoje, infelizmente, o tema não foi dos melhores, mas é necessário. Então, a gente quer agradecer a sua participação. É sempre muito, muito bom tê-la aqui conosco. Joana, eu que agradeço. Meu consultório, gente, fica aqui no bairro dos Estados, tá? Na Rio Grande do Sul, com a Pará. Eu sou
Daniele Azevedo, psicóloga e sexóloga. Estou aqui para lhe ajudar, viu? Maravilhosa. Obrigada, viu, Daniele? Eu que agradeço. É isso aí, minha gente, né?